Joane, tudo bem? Eu estou aqui da minha casa para trabalhar com vocês o capítulo 6. Acompanhem comigo, por favor, na página 108, Comunidades Tradicionais. Comunidades tradicionais são grupos que têm uma cultura diferenciada. Por que diferenciada? Em primeiro lugar, eles ocupam uma área, uma região há séculos, talvez até milênios, outros apenas algumas décadas, de forma que eles não conseguem sobreviver sem aquele território, sem aquele espaço, e ali eles se desenvolvem as formas de comunicação, as formas de organização social, os hábitos e todas as atividades econômicas possíveis para aquele território. No Brasil, vejam, os principais grupos tradicionais do Brasil são 4: os indígenas, os quilombolas, os caiçaras e os ribeirinhos. Das 4 comunidades tradicionais brasileiras que vamos estudar, a maior é a comunidade de indígenas. Os indígenas são os nativos que aqui viviam muito antes do colonizador português chegar. No caso, Pedro Álvares Cabral chegou ao nosso território em 22 de abril de 1500 e se deparou com um grande número de índios no litoral brasileiro. Eram muitas as nações indígenas, de etnias diferentes, culturas diferenciadas, alguns grupos amigos entre si, outros grupos indígenas inimigos entre si. Estima-se que o número de indígenas que viviam aqui no Brasil na ocasião era de 3, 4 ou 5 milhões de indígenas. No último censo do IBGE do ano de 2010, foi verificado que são 817 mil apenas. Então, como podemos explicar essa drástica redução no número de indígenas? Essa drástica redução no número de indígenas pode ser explicada principalmente por 2 motivos. Em primeiro lugar, pela violência em relação ao índio por causa de sua terra. Segundo motivo, pelas doenças trazidas pelo colonizador. Em 1967, o governo federal criou a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, cujo objetivo maior era proteger e promover os direitos indígenas, o direito à vida, o direito à terra, o direito à cultura. Passados esses 50 anos, desde a criação da FUNAI, a questão da terra do indígena continua sendo a questão mais grave. Essas terras continuam sendo invadidas por garimpeiros, por madeireiros, por poceiros, grileiros e empresários. A teoria mais aceita sobre a origem do indígena é a teoria da corrente asiática, que diz que o homem teria saído da Mongólia, na Ásia, no continente asiático, atravessado o Estreito de Bering, teria entrado pelo Alasca, América do Norte, teria atravessado toda a América do Norte, a América Central e finalmente chegou à América do Sul, povoando aqui as terras brasileiras. Bem, outra coisa muito importante em relação aos números. O IBGE também apurou que cerca de 350 línguas são faladas aqui entre os indígenas. Porém, um grande número, quase 18%, 17,5%, não fala a língua portuguesa. A segunda comunidade tradicional aqui do Brasil que vamos estudar é a comunidade de quilombolas. Quilombolas são descendentes de africanos escravizados. Essas comunidades também são chamadas de comunidades afro-rurais. Eles dependem da terra para viver, para sobreviver, e essa é a característica principal deles. Muitos deles conseguiram a terra através de compra, através da doação ou através da ocupação. As comunidades afro-rurais enfrentam graves problemas. Dentre elas, a principal é a questão da legalização da terra, a documentação da terra que eles ocupam há mais de 100 anos, 140 anos. Essas comunidades afro-rurais pedem para que o governo agilize o processo de regulamentação de suas terras. Outra coisa, eles precisam de saneamento básico, de saúde, acesso à saúde, acesso à educação, e que existam programas que dêem suporte para que eles vivam das atividades que eles desenvolvem. Muitos, por exemplo, vivem sim da agricultura de subsistência, mas complementam fazendo artesanato. O terceiro grupo é o grupo dos caiçaras. Caiçaras são os moradores do litoral e que lá vivem desde o início da colonização.
O trabalho principal deles, a base econômica, é a pesca, principalmente da tainha, e a agricultura de subsistência também. Eles estão concentrados principalmente no litoral, do Rio de Janeiro até o litoral de São Paulo. Hoje, o principal problema desse grupo é a falta de documentação das terras. Mas veja, essa documentação não tem caráter individual, e sim coletiva. A terra é de toda aquela população que ali vive. E para isso é preciso provar há quanto tempo as pessoas vivem, de que forma elas vivem, para poder ser caracterizado como caiçara. A palavra caiçara significa armadilha na mata. Quarta e última comunidade tradicional brasileira, os ribeirinhos. Ribeirinhos são as pessoas que vivem nas margens dos rios. Eles moram nas palafitas, que são casas construídas sobre estacas, para que quando o rio, na cheia do rio, a água vai se elevar e não vai inundar a casa dele. Eles vivem basicamente da pesca, da agricultura de subsistência ou roçado, a caça e do extrativismo. Os ribeirinhos são resultantes da miscigenação dos indígenas com os brancos, colonizadores. Além dos caboclos nativos, nascidos ali, também tem os descendentes de nordestinos que foram para a região para fazer a exploração do látex nas seringueiras, na época do ciclo da borracha. Os mais graves problemas que eles enfrentam são falta de saneamento básico, falta de acesso à saúde e acesso à educação. A grande importância cultural desse grupo é que é o domínio que eles têm sobre os conhecimentos de plantas medicinais. Eles conhecem sons da natureza e conhecem formas simples de sobrevivência. Um grave problema que as comunidades indígenas e ribeirinhos têm enfrentado, principalmente essas duas, é biopirataria. Biopirataria é a exploração ilegal de recursos naturais, vegetais ou animais, sem autorização do Estado. Ou seja, é o contrabando de animais, o contrabando de sementes e plantas. O primeiro registro de biopirataria que nós temos na nossa história aconteceu justamente na Amazônia, a questão das 70 mil sementes das seringueiras que foram roubadas, contrabandeadas por esse homem, que levou cerca de 70 mil sementes das seringueiras, levou para Londres e depois levou para a Ásia. Acontece que essas sementes viraram mudas, e aí foi uma grande concorrência com o nosso látex, levando ao declínio o ciclo da borracha no Brasil. Na época, Manaus era o grande centro da borracha, era uma das cidades mais importantes do país, chegou a ser comparada a Londres, foi chamada de Paris dos trópicos. E a biopirataria não parou por aí, continua até hoje. Até hoje são registradas saídas de pessoas tentando levar sementes, plantas, animais, várias espécies para fora do Brasil sem autorização. Essas imagens são apenas alguns exemplos da biopirataria que a nossa rica fauna e flora sofrem diariamente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até a próxima. Fiquem com Deus e se cuidem.